Cutuca o seu irmão e fala assim: vamos ouvir o Senhor? Espera a resposta. O que você respondeu para mim? Vamos, fala vamos. Amém. Deixa aberto aí em Apocalipse a sua Bíblia. Nós vamos falar nessa noite sobre um chamado. Deus tem um chamado para mim e para você. Amém? E um deles que eu quero compartilhar com você nessa noite é o chamado para ser vencedor. Vira para o seu irmão e fala assim: Deus te chamou para ser um vencedor. Fala amém, irmãos. Amém. Deus me chamou para ser um vencedor. Deus chamou você para ser um vencedor. Amém. A igreja do Senhor Jesus Cristo é vencedora. Amém. A história da igreja, irmãos, passou por muitas situações adversas, muitos problemas. Mas ela tem vencido até aqui e vai continuar vencendo. Porque Deus nos garante pela sua palavra, diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela foi criada por Deus para ser vitoriosa. Ela vai vencer as dificuldades financeiras. Ela vai vencer os ataques malignos. Ela vai vencer os obstáculos. Porque Deus assim instituiu a igreja. E se você faz parte dela, você vai vencer. Há um chamado sobre as nossas vidas para vencer. E aquele que vencer, tem muitas promessas de Deus. Aquele que chegar até o fim como vencedor, receberá a coroa da vida. Receberá o prêmio das mãos do Senhor. Então o que você precisa entender nessa noite é que você tem a condição de não ser, mas já ser. Tá certo? Tá certo. Um vencedor. Não é que você vai ser. Você tem a condição hoje já dizer: eu sou um vencedor. E vocês vão entender por que nós estamos dizendo isso. Então você que faz parte da igreja, nós que somos a igreja do Senhor, o inferno, as portas do inferno não vão prevalecer contra você. Você pode ficar tranquilo que você vai vencer. É uma promessa de Deus. E você tem que entender que Jesus foi, é e sempre será um vencedor. Apocalipse 5:5, que você abriu sua Bíblia em Apocalipse, nós vamos ler vários textos. Diz assim: eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Quem é que a Bíblia está dizendo aqui? Leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Quem é? Quem é? Então Apocalipse 5:5. João, na sua visão, diz: eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aleluia. Jesus Cristo venceu. Ele é vencedor. Amém? Só Ele tem o direito, porque venceu, de abrir o livro. E espero que o dia que Ele abrir um desses livros, o teu nome esteja lá, o livro da vida. Amém? Que esteja inscrito lá. Em João 16:33, Jesus disse: filhos, igreja, eu venci o mundo. Por isso, anima-te. Se você puder só pedir para ele não falar nada, fazendo um favor, eu te agradeço. Vocês estão aí na frente com muito amor e carinho. Obrigado. Jesus disse em João 16:33. Jesus disse: eu venci o mundo. Quantos crê nisso? Amém. E Ele disse para mim e para você nessa noite: fica tranquilo, confia, tenha bom ânimo, vocês também vão vencer. Amém, irmãos? Amém. Ele venceu, por isso nós temos a garantia de também sermos
um vencedor. E o vencedor nem sempre é aquele que não perde nenhuma vez, que não tem nenhuma derrota no seu caminhar cristão ou na vida. O vencedor não quer dizer que nós nunca vamos perder algumas coisas na vida, ou algumas batalhas, ou algumas situações. Ser vencedor não significa que você não vai passar privações. Ser vencedor não significa que você não vai ter lutas. Ser vencedor não quer dizer que vai ser do teu jeito. Ser vencedor não significa que não vai ter choro. Ser vencedor não significa que não vai ter tristeza. Mas o importante, mesmo com tudo isso, é ser um vencedor. Jesus foi um vencedor, mas ele passou por tentações. Passou privações, teve fome, teve sede, teve cansaço. Sentiu na pele, chorou. Foi humilhado, cuspiram na sua cara, bateram nele. Mas isso não impediu ele de ser um vencedor. Por isso, irmãos, por mais que você tenha apanhado do diabo ou dessa vida, eu digo para você, mesmo assim, você pode ser um vencedor. Quantos santistas tem aqui? Até que enfim, né? Eu não sei se vocês assistiram, né? Eu acho que sim. Acredito que vocês vibraram um pouco, porque o Santos hoje acabou de ser um vencedor naquela competição. Mas isso não significa que foi invicto. Teve algumas derrotas, alguns empates, alguns problemas. Mas ele chegou até o fim e foi vencedor. Irmão, você pode passar por muitas coisas nessa vida. Mas se você não desanimar, você vai ser um vencedor. Há um chamado para mim e para você. Jesus te chama para ser um vencedor. O que nós precisamos entender é que os problemas não podem parar você. As lutas não podem impedir você de chegar até o fim. Você não pode desanimar. E infelizmente a igreja do Senhor Jesus Cristo está cheio de homens e mulheres fracos, que desistem fácil, que param ao menor problema, dificuldade. E todo esse chamado e a habilidade que Deus dá para você vencer, você vai ser um derrotado. Quando você entender que tem um chamado sobre você, e mesmo que tudo diga ao contrário, você confia em Deus, porque lá no fim, você vai ser um vencedor. Você não pode desistir, você não pode desanimar. Talvez o teu casamento você está lutando há anos, mas você pode ter uma vitória no seu casamento. Talvez você está lutando com a tua saúde há muito tempo, mas Deus pode te dar uma vitória na sua saúde. Talvez você está lutando nas suas finanças faz muito tempo, mas o Senhor pode te dar uma vitória nas tuas finanças. O Senhor tem vitória para mim e para você nessa noite. Aleluia. O Senhor é um Deus de vitória. Ele é o vencedor. Ele venceu o mundo, ele venceu a morte, ele venceu o inimigo. E por isso eu e você também podemos vencer. As promessas do Senhor são para os vencedores. Repete comigo. As promessas do Senhor são para os vencedores. Eu queria chamar 7 pessoas aqui com a voz assim bonita. E fica perfilados aqui, de cara de vencedor, de frente para a igreja. Rápido, fazendo um favor. Só 7, tá bom? Se tiver 8, vai voltar 1. Rápido, irmãos. Estão com medo? Fica aqui, ó. Não, qualquer voz então. Pode ser a tua mesmo. É para ler, irmãos. Fica aqui de frente para a igreja, só para ler. 7, 3, 4, 5,
Falta 2, tem que pegar a Bíblia, irmão. 6, 7. Pronto. O primeiro abre a Bíblia, que é o Aloísio, e aí vai seguindo 1, 2, 3 até o 7. Apocalipse 2, versículo 7. Depois vai na sequência. A Selma lê Apocalipse 2, 10. Depois Apocalipse 2, 17. Depois o outro Apocalipse 2, 26 e 28. Depois o outro Apocalipse 3, 5. Depois o outro Apocalipse 3, 12. Entendeu? De novo, começa aqui na Luísa. Apocalipse 2, 7. Depois o outro Apocalipse 2, 10. Depois o outro Apocalipse 2, 17. Você vai abrindo a sua Bíblia, irmão. O outro Apocalipse 2, 26 e 28. O outro Apocalipse 3, 5. E o último Apocalipse 3, 12. Bem alto, fazendo um favor. Vai passando o microfone. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Aquele que vencer e fizer minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Você decide. Apocalipse 3, 12. É o mesmo. Vamos ler junto, irmão. Vai. 3, 12. E se for? É versão diferente, pastor. Então vai, vamos, irmão. Então vai, manda bala. A quem vencer, eu farei coluna ao templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Amém. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Amém. Ah, não acabou não, irmão. Você desligou. Três 21 diz assim: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Assim como ele leu 3:12. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Aleluia. Todas essas promessas são para quem? São para quem, irmãos? As promessas são para os vencedores. Os perdedores não terão a promessa. Quantos vencedores eu tenho aqui em nome de Jesus?
Quantos vencedores eu tenho aqui em nome de Jesus? Ao vencedor, Deus vai dar o direito de comer da árvore da vida. Aleluia. A você que vai ser fiel a Deus, Ele vai te coroar com a coroa da vida. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. O vencedor vai comer do maná escondido, vai ter revelações especiais para você. O vencedor vai ter uma pedra branca com o teu nome escrito. Só você vai ter um nome especial. Apocalipse 2:26, aquele que vencer e fazer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações, aleluia. Você vai ter autoridade, assim como ele recebeu do Pai. Jesus disse, eu vou dar essa autoridade para vocês. Depois ele fala, o vencedor será vestido de branco, sem mancha, sem mácula. Não vai ser tirado da festa porque está com vestes sujas, mas vai ter o vestido branco da santidade do Senhor. Aquele que vencer vai se tornar uma coluna no santuário, e coluna não se mexe mais, não sai mais. Vai estar no santuário do nosso Deus. Ao vencedor, ele vai dar o direito de sentar-se com ele no trono. Ah, isso aqui é maravilhoso, irmão. Ele vai dar o direito de nós sentarmos com ele no trono. Nós vamos reinar com ele, aleluia. Mas todas essas promessas é somente para os vencedores. Então fala com muito amor e com cara de campeão para o seu irmão. Fala, você precisa ser um vencedor. Agora eu completo, se você não vencer, você não tem promessas. Você precisa entender que a tua essência é um vencedor. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e Ele venceu. Eu e você também podemos vencer. Agora, como se cria um vencedor? Quais são as qualidades de um vencedor? A primeira, para se fazer um campeão, para se fazer um vencedor, precisa nascer de novo. Não tem como você ser um vencedor se você não nascer de novo. Se você não se arrepender dos seus pecados, largar a religião na lata do lixo e seguir a Jesus Cristo, você nunca vai vencer. Esse é o primeiro passo que se forma ou que se cria um campeão, um vencedor. O começo de um vencedor está em ele nascer de novo. Sem nascer de novo, não existe campeão. Em 1 João 5, versículo 4 diz, aquele que é nascido de Deus, aleluia, vence o mundo. Aqueles que não são nascidos de Deus, não vencem o mundo. Quando eu pedi para você erguer a mão, quantos vencedores eu tenho aqui? Todo mundo levantou a mão. Mas se você não nascer de novo da água e do Espírito, se você não se arrepender dos seus pecados, não confessar Jesus como o único Senhor e Salvador da tua vida, e jogar todos os senhores e senhoras fora, e não seguir Jesus, você não vai ser um vencedor. As promessas não é para você. Então se você que está aqui dentro dessa igreja hoje, Deus te trouxe aqui, e você nunca entregou sua vida de verdade para o Senhor, nunca houve um arrependimento genuíno, uma conversão, hoje é o teu dia, para você se tornar um vencedor. O primeiro passo é se tornar um filho de Deus, nascer de novo, porque os nascidos de Deus vencem o mundo. Os nascidos de carne e sangue não vencem o mundo. Entendeu? Para se formar um vencedor, começa por esse primeiro passo. Nascer de novo. 1 João 5, versículo 4. Aqueles que são nascidos de Deus, vencem o mundo. Aqueles que não nasceram em Deus, não vai vencer o mundo. Porque quando você entrega a sua vida para Jesus, a Bíblia diz que o nosso espírito é vivificado porque recebemos o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é um espírito vencedor. Ele é o vencedor. Foi Ele que venceu. Então nós recebemos dentro de nós, quando entregamos a nossa vida para Ele, recebemos a essência de um vencedor. Por isso nós temos toda a condição de vencermos o mundo. E vencermos todas as situações. Porque Cristo, porque o Espírito Santo
está dentro de você. Amém? Só assim você se torna um vencedor. Segunda qualidade, ou segundo passo para se formar um vencedor, um campeão. É preciso conhecer o adversário. Se você não conhece quem é o teu adversário, fatalmente você vai perder. Precisamos conhecer quem é o teu adversário. Esposa, quem é o teu adversário? Não é o seu marido. Entendeu? Às vezes você pensa que é, mas não é. Às vezes ele até age como se fosse, mas não é. E vice-versa. Filhos, quem é o seu adversário? Não são seus pais, que falam não para você, põe horário e não deixa fazer isso ou aquilo. Não é os pais. Quem é o teu adversário? Nós podemos dizer mas em dois. O mundo, repete comigo, o mundo e Satanás. Em Efésios 6:12 diz que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue. Não é contra pessoas. Mas a nossa luta é contra os principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. É contra o diabo e os seus demônios. É com ele que você tem que lutar para vencer. Fala amém. Amém. E não adianta você querer lutar fazendo musculação. Lutar simplesmente tendo conhecimento, tendo dinheiro. Sendo assim, você nunca vai vencer ele. Porque se a nossa luta não é contra a carne nem sangue, é os demônios nas regiões celestiais, então é no Espírito que você vence ele. Por isso você precisa se encher do Espírito Santo de Deus para vencer. E o mundo é um outro inimigo que nós precisamos vencer. Porque a Bíblia diz que todo aquele que ama o mundo constitui-se um inimigo de Deus. Você quer teu inimigo? Deus? Você quer Deus como teu inimigo? Fatalmente que não. É óbvio que não. Mas quando você começa a amar o mundo, as coisas desse mundo, os prazeres desse mundo, os prazeres da carne, você se torna o inimigo de Deus. E você não vai vencer. Cutuca o seu irmão e fala, acorda aí, irmão. Senão você não vai vencer. Você já está dormindo, como é que você vai vencer, irmão? É só para dar uma melhorada nos vencedores, amém? Nós vamos sair daqui como os campeões do Senhor, aleluia. Então todo aquele que ama o mundo, torna-se inimigo de Deus. Então se tem alguém que você tem que amar, irmãos, é amar o Senhor. Deixe o mundo para trás. Não ame as coisas desse mundo. Eu não sei, mas infelizmente tem gente que prefere outras coisas a não ser a presença do Senhor. Troca Deus por qualquer coisa. Então você precisa saber que o diabo, ele tem poder. Ele não tem todo o poder, mas ele tem poder. Se você ignorar isso, você fatalmente vai ser derrotado por ele. Mas quando você sabe que ele tem poder, mas quando você tem certeza que aquele que está em você é maior do que ele, você vai vencer. Então você precisa conhecer. Tem gente que nem gosta que fala de diabo na igreja. Ai, pastor, nem toca nesse nome que eu chego. Ai, tem medo. Ai, que medo. Irmão, ele é real. Ele existe. E se você descuidar, ele acaba com a sua vida. Então você precisa conhecer que você tem inimigo. A partir do momento que você toma uma decisão por Jesus de verdade, você ganha um inimigo. Pastor, mas e quando eu não aceito Jesus de verdade? Eu não tenho inimigo? Não, você é assim com ele. Ó. Ele não é teu inimigo. Ele manipula você, mas ele é amigão seu.
te leva para a prostituição, para o adultério, para o vício, para as drogas, para a infidelidade, para a fofoca, para todo tipo de coisa ruim, para as depressões da vida, para as doenças, para as enfermidades. Mas quando você está cheio da presença de Deus, você vence o mundo e você vence o diabo, aleluia. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Porque em Cristo eu sou mais, muito mais do que vencedor, aleluia. O problema é que você vive com essa cara de maracujá de gaveta, meu irmão. Oh, mas que vida difícil. Não é difícil não, você vai vencer. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você, Deus em você te faz um vencedor. Você vai vencer, irmão. Você tem que se portar como um vencedor. Quando vier as lutas e os problemas, por maior que seja, você não vai olhar para eles, mas vai olhar e focar. Meu Deus é maior que todos os meus problemas. Você não precisa ignorar o teu inimigo. Você precisa conhecer, mas declarar que ele vai ficar debaixo dos teus pés. Porque em nós somos mais do que vencedor. Porque assim diz a palavra de Deus. Terceiro ponto, ou qualidade que se forma ou cria um vencedor. Através de sacrifício. Se você pegar algumas histórias ou biografias de alguém que venceu, um campeão, um vencedor, com certeza você vai encontrar ali que teve muito sacrifício. Como é que foi que Jesus venceu a morte? Através do sacrifício dele naquela cruz. O problema é que você quer ser vencedor assim, ó. Não fazer nada e chegar na frente, no final receber a coroa, a medalha, o prêmio, o teu galardão. Está enganado, meu irmão. Meu irmão não, minha irmã também, né? Porque senão eu falo só para os homens, mas acho que eu estou falando só para os homens. Está enganado, minha irmã. Eu vou falar também. Você está enganado. Para você ser um vencedor, você vai ter que sacrificar algumas coisas. Todo vencedor sacrificou um dia alguma coisa para chegar lá e receber a medalha. Subir no mais alto do pódio. Agora eu vou contar a minha história de vencedor. Certo, Odivaldo, de Assumpção? Cadê o Rodrigo? Saiu? Tem dois vencedores aqui no basquete. Um sou eu. Obrigado. E o outro foi ele, já volta. Pois eu apresento ele para vocês e o treinador está ali. Ele não era assim, ele mudou bastante. O cabelo dele está branco. Levanta aí, Odivaldo, para te conhecer. Olha aqui. Olha só. Não é mais, o cabelo não é mais o mesmo, mas o porte físico melhorou também. Mas eu lembro quando nós fomos para uma competição, a Copersuca, lá em São Paulo, 10 dias de competição. Eu não vou contar isso não, pode ficar tranquilo. Aquele detalhe lá do vestiário eu não vou contar para eles não, pode ficar tranquilo, amém? Só vou contar até chegar lá. Depois, se vocês quiserem, eu conto em off para vocês o que aconteceu naquele vestiário, irmãos. Oh, meu Deus, amém. Irmão, mas é o seguinte, esse homem fez a gente sacrificar muitas coisas. A gente treinava, era 6 horas da manhã, treinava 11 horas da manhã, treinava depois das 10, 11 horas da noite. Aquela exposição, irmão, já fui e voltei correndo, a sola do sapato não sei quantas vezes. Essa corrida aqui da escola solo, sabe aquela subida que tem ali? Se você bobear, você cai de costas assim? Eu já subi aquele, ele desceu umas par de vezes, eu e o Rodrigo. Fica de pé, meu armador, ele que passava a bola para mim fazer a cesta, tá ali, ó. Ele. Irmão, mas que sacrifício. Não conta quando a gente naquele estádio, naquela arquibancada daquele tamanho, sobe, vamos, 1, 2, rapaz, e desce. Sacrifício. Agora para a casa de areia. Sacrifício. Eu falei, esse homem está louco. Onde ele quer aqui? E não tem bola perdida. Tem que pular e bater a cabeça na grade, não tem problema, mas tem que pegar a bola. Você vê como é que era, irmãos. Vou parar, senão ele vai...
Mas eu lembro que houve sacrifício. Sacrificamos momentos de lazer. Sacrificamos momentos com a família. Sacrificamos algumas horas a mais de sono. Mas no final, depois de 10 dias, foi 10 jogos. 10 jogos. Nós fomos campeão do estado de São Paulo, no Copersuca, lá que era uma competição. Valeu a pena todo o sacrifício. Tem outras histórias, mas vou parar de falar, senão você vai achar que eu sou muito humilde, então eu vou parar por essa. Mas o que eu quero dizer com isso, meu irmão? Para você ser um vencedor, você vai precisar sacrificar algumas coisas. Você vai precisar sacrificar o teu tempo para ler a palavra de Deus, senão você não vai vencer nada. Me perdoa a franqueza, tem muita gente preguiçosa. Cristão preguiçoso. Não lê a palavra de Deus, não sacrifica um tempo de jeito nenhum para ler a Bíblia. E tem um monte de desculpa para dar. A desculpa não faz de você um vencedor. Você tem uma vida de oração, meu irmão? Tem. Eu oro de vez em quando no almoço para dormir quando eu estou com medo. Você precisa ter uma vida de oração, irmão. Precisa sacrifício. Está frio, mas eu vou na igreja. Eu estou com um pouquinho de dor de cabeça, mas eu vou na igreja. O meu marido não vai, mas eu vou na igreja. A minha esposa não quer ir, mas eu vou na igreja. O pastor marcou a oração das 10h30 à meia-noite. É tarde, mas eu vou na igreja. Sem sacrifício você não vence nada. Nem na tua vida profissional. É muito bonito ver os profissionais bem-sucedidos, mas vai ver a história dele. Quanto tempo estudando, quanto tempo preparando as coisas para chegar até lá. E na vida espiritual também é assim, meu irmão. Você precisa aprender a sacrificar. Você precisa se esforçar. Porque o reino de Deus se ganha por esforço. Os fracos não herdarão o reino dos céus. Está escrito na palavra de Deus. Os covardes não entrarão no reino dos céus. Agora eu pergunto de novo. Quantos vencedores nós temos aqui? Já diminuiu. Irmão, você precisa morrer para você. O maior sacrifício para você vencer é morrer para você. É pegar a sua cruz e seguir a Jesus. Jesus disse, aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. Sacrifício. Mas aquele que quer ganhar, vai perder. Quer vencer, meu irmão? Sacrifica. Sacrifica às vezes a família. E às vezes a família vai apelar com você. Agora você está trocando religião. Agora você está trocando os valores. Você não fica mais comigo, só com a igreja. Eu vou lá conversar com esse pastor que fica marcando um trabalho atrás do outro. Aí sobra para mim ainda. Prioridade. Qual é a tua prioridade hoje, se eu te perguntasse? Alguns iam falar, comprar um carro novo. Comprar uma casa. Ter dinheiro, ter estabilidade financeira. Qual é a tua prioridade hoje, meu irmão? Sabe qual deveria ser? Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas, toda a provisão, vai vir de Deus para a tua vida. Vencedor não se faz da noite para o dia. Um vencedor não é um desanimado. Um vencedor, ele precisa nascer de novo. Ele precisa conhecer o adversário. Mas ele precisa sacrificar. Ele precisa ler a palavra. Precisa praticar a palavra. Eu não vou falar para você levantar a mão, mas quantas pessoas aqui têm uma vida regular de oração e jejum? Não precisa erguer a mão, não. Talvez eu ia ficar escandalizado, ainda mais se algum líder não levantasse a mão aí.
nós ia ter que fazer aquela entrevista de novo. Onde já se viu esse negócio de ficar sem comer, pastor? Que sacrifício bobo é esse? Sacrifício. Eu sacrifico a minha carne para se encher do Senhor. Eu digo para ela, você não tem domínio sobre mim. Quem me controla é o Espírito Santo. Eu declaro guerra contra você, carne. Porque a carne milita contra o Espírito. Há uma guerra aqui dentro. Se você não fortalecer teu Espírito, a carne vence você. E você vai ser um derrotado. É preciso ter disciplina na leitura da palavra, irmão. Você sabe o que é disciplina? Você tem que ser disciplinado, irmãos. Se um dia você não leu, você tem que ficar com dor no coração, com peso na consciência, não porque Deus vai te castigar, mas porque você não teve aquele momento a sós com Deus que é precioso. Que preguiça louca que você tem. Irmão, vamos confessar. Se você pegar a Bíblia, e isso aí eu confesso também, irmão. Se você for ler deitado, falar, vou dar uma lida pelo menos de uns 10 minutos, uns 15 minutos agora, né? Antes de dormir. Irmão, você não lê nem 3 versículos. Parece que vem um negócio profundo. Se você não tem disciplina, você se entrega. Fala, Deus, amanhã a gente conversa. E Deus está doido para conversar com você naquela hora. E você simplesmente vira a cara para Deus. Imagina chamando o seu filho para deitar do seu lado. Filho, vamos conversar. E a hora que eu começo a conversar com o Caleb, ele... Que prazer que eu vou ter, irmãos. Às vezes você faz isso. Você não é disciplinado em ler a Bíblia, de fazer jejum, de ter uma vida de oração. Depois ergue a mão, eu sou um vencedor, eu vou ser um vencedor. Vai ser nada, meu irmão, desculpa falar isso. Se você continuar assim, você não vai vencer nada. Mas se você mudar a sua atitude hoje, você vai ser muito mais do que vencedor. Você vai vencer tudo aquilo que tem se levantado contra a tua vida. Você precisa ter uma vida consistente de oração. Uma vida consistente não é orar de vez em quando, orar. Mas a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. É uma ordem, irmão, você tem que orar. Eu já falei isso aqui, eu não sei se eu estiver errado, depois o pastor puxa minha orelha, a pastora. Mas quem não ora está pecando, porque é um imperativo. Jesus diz, orai. Nós temos que orar, irmão. Quem é filho de Deus tem que orar. Se não orar, você está pecando. Se não for, depois eu me retrato. Domingo que vem, eles puxam minha orelha, aí eu venho aqui e peço perdão. Mas crente que não ora, irmão, não tem vida com Deus. Pastor, mas eu oro. Você ora para almoçar e para dormir, olha lá. Ou quando as coisas estão feias, você pede para Deus alguma coisa. Isso não é oração, isso é petição. Não é nem petição, é pedição. Não tem como você vencer se você não nascer de novo. Se você não conhecer o teu adversário. E se você não sacrificar. Só um filme. Mas aquele que tem o Espírito Santo aqui dentro. Nós não vamos alcançar uma glória aqui na terra somente. Nós vamos ter uma glória eterna com o Senhor. Nada pode te impedir, meu irmão. Nem se você tiver que entrar com uma perna só no céu. Mas você vai vencer. Mesmo que as pessoas falam que você não vai conseguir. Semana passada a pastora disse, quem foi que disse? Deus disse, eu faço você um vencedor. Acredite nisso. E Deus te levanta nessa noite. Para você ser mais do que vencedor. Amém.
É preciso perseverar. Apocalipse 2:10 diz: seja fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Em Apocalipse 5:5, Jesus disse, ou melhor, João, naquela revelação na ilha de Patmos, diz: Jesus, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, ele venceu para abrir o livro. E porque ele venceu, toda a autoridade foi dada para ele no céu e na terra. Em Jesus, nós somos mais do que vencedores. Você crê nisso? Não olhe para as suas impossibilidades. Não olhe para as suas incapacidades. Mas olhe para aquele que é o autor e consumador da sua fé. O Senhor Jesus Cristo. Ele venceu. Por isso você também vai vencer. Em 2 Timóteo 2, versículo 12. Diz: se perseverarmos com ele reinaremos. Se você não perseverar, você não vai chegar ao fim como vencedor. Se eu não me engano é Gálatas que fala sobre a semeadura. Diz: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aquele que semeia para a carne, aquele que só pensa nos seus prazeres, semeando pela carne, da carne vai colher corrupção, morte. Mas aquele que semeia para a vida, colherá, para o Espírito, colherá vida eterna. Mas aí o versículo continua dizendo: vocês vão colher, porém, se não desfalecermos. Você precisa perseverar até o fim. Você precisa entender que a nossa corrida, ela não é simplesmente uma corrida de 100 metros. Ela não é uma luta pequena. Mas um vencedor exige perseverança. Mesmo que tudo venha dizer ao contrário. Os pastores que morreram, né? Eu não sei quem viu a notícia, um ônibus, foi isso? Que a pastora Lili está falando. Foi. Eles morreram cantando: mais perto quero estar de ti, meu Deus. E segundo o relato, o noticiário, diz que os bombeiros choravam nesse momento que viu aqueles pastores cantando. Mas eu digo uma coisa para você. A Bíblia diz: ainda que morra, viveremos eternamente com Ele. Aleluia. Só os vencedores vão morar com Ele. Não olhe para os teus problemas. Olhe para Jesus. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Nós vamos terminar essa palavra na semana que vem. Espero que você não falte. Para que você possa pegar o final. Ainda falta mais 3 qualidades para se formar um verdadeiro campeão, um vencedor do Senhor. Mas eu quero colocar essa situação diante de Deus. Eu quero que você também coloque a tua situação diante do Senhor agora. Talvez o teu problema para mim ele é pequeno, fácil de resolver. Mas o meu para você talvez é difícil. Então todos nós temos dificuldades e problemas, impossibilidades. Às vezes você já teve muitas derrotas na sua vida. Muitos fracassos já aconteceu com você. Alguns negócios já não deram certo. Talvez você está no 4º ou 5º casamento. Mas há esperança para você. Se você entregar sua vida para Jesus nessa noite. Você pode reverter toda essa situação. Porque quem tem certeza que é vencedor, sempre vai sorrir mediante as lutas e as dificuldades. Por mais que a tristeza venha sobre nós, por mais que o choro venha sobre você,
A palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. O choro pode até durar uma noite, mas aos vencedores, a alegria vai vir pelo amanhecer. Há um chamado de Deus para mim e para você. Você vai vencer. Eu vou vencer. Eu vou vencer, eu não vou desanimar. Custe o que custar. Como diz João naquele Apocalipse, alguns de vocês vão ser colocados na prisão. Ainda que me prendam, eu serei um vencedor. Ainda que queiram te parar, você pode ser um vencedor. A graça de Deus sobre nós nos faz ser mais do que vencedor. Você não tem força para vencer. Você não tem habilidade para vencer. Você não tem as ferramentas para vencer. Mas o Senhor tem todas elas. E Ele te capacita nessa noite a vencer as más notícias. As muralhas que se levantam na sua vida vai cair apenas com um grito da tua fé. Os gigantes que se levantarem diante de você, seja quem for, qual o problema for, vai ter que cair com apenas uma pedrinha em nome de Jesus. Porque Deus é maior do que todos os teus problemas e os nossos problemas. Se você crê nisso, feche os teus olhos. Se você quer ser um vencedor, o primeiro passo é se converter ao Senhor. É entregar sua vida a Ele. Não tem jeito de ser vencedor se você não nascer de novo. 1 João 5,4. Aqueles que é nascido de Deus, não é aqueles que são nascidos de mulher, mas aqueles que são nascidos de Deus, vencem esse mundo. Quantos nessa noite que nunca entregou a vida para Jesus e quer fazer nessa noite comigo? Levante uma das mãos, eu quero orar com você. Tem alguém que está nessa noite aqui que nunca se arrependeu dos pecados, mas hoje decide mudar de vida e seguir Jesus? Não a religião, mas seguir Jesus. Decide que Ele vai ser o teu Senhor, Salvador da sua vida. Quantos nessa noite decidem? Nunca fizeram isso? Tem alguém que quer fazer essa oração comigo para você começar a dar o primeiro passo de vencedor? Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Coloque o seu problema diante do Senhor agora. Coloque o teu inimigo diante do Senhor. Se o teu inimigo maior é o mundo, são as concupiscências, os desejos desse mundo, você vai ter que lutar contra ele. Se o inimigo tem te perseguido, te oprimido, colocado em incredulidade, medo, situações na sua vida, não tema ele. É só não ignorar, mas você não precisa ter medo. Porque João também disse que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu te desafio, você na autoridade, em nome de Jesus agora, a declarar a tua vitória pela fé. Mesmo que você não esteja vendo. Mesmo que amanhã, segunda-feira, você vai ter que enfrentar o mesmo gigante, o mesmo problema, a mesma situação. Ou talvez uns não vai nem chegar amanhã. A hora que chegar em casa, já vai ter aquele problema instalado ali. Mas mesmo assim eu digo para você, você pode vencer. Se você não consegue crer, eu creio por você, porque eu creio em Deus. Deus te faz um vencedor. Você é mais do que vencedor. Levante as suas mãos e comece a declarar isso agora. Fala: Senhor, eu não tenho forças. Senhor, o problema é muito grande, as dificuldades são grandes. Se for na área profissional também, você pode começar a falar isso para o Senhor. Como você viu naquele vídeo, talvez era impossível um negro estar naquele lugar, naquele patamar. Mas ele não desistiu. Ele persistiu, ele foi até o fim. E quando parece que já tinha chegado, ele perdeu uma perna. Isso seria impossível. Mas eu digo, para Deus nada é impossível, porque eu creio no Deus do impossível. Aleluia. Eu creio num Deus que faz sair água da pedra. Eu creio num Deus que faz o sol parar. Eu creio num Deus que faz a chuva cair sobre a terra depois de 3 anos de seca.
Eu creio num Deus que manda o maná do céu. Eu creio num Deus que opera maravilhas, milagres, que ressuscita mortos. Para Deus nada é impossível. Se você quer, com as suas mãos levantadas, coloque o teu problema diante do Senhor. Fala: Deus, eu não tenho capacidade para isso. O meu problema é muito grande, a enfermidade é grande, o meu marido é irredutível, a minha esposa, os meus filhos não parece que não tem mais jeito. Mas eu digo, em Ti tudo tem solução. Eu quero chegar ao fim dessa luta, desta carreira, e dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate. Oh, Jesus, nós precisamos guardar a fé, nós precisamos combater, nós precisamos lutar, nós precisamos continuar correndo, mas nós não podemos perder a fé no meio do caminho. As tuas derrotas que você teve até aqui, elas não são o fim, eu digo, é o começo de uma nova história. Porque os teus tombos, as tuas quedas, não vão te parar em nome de Jesus. Elas vão te impulsionar mais perto do Senhor Jesus Cristo, porque é nele que vem a nossa vitória. O salmista diz assim: de onde me virá o socorro? Olho para o monte, olho de onde virá o socorro, porque quando a gente está em cima do monte, o salmista sabia, quando a gente está em cima do monte, a gente vê os adversários, é mais fácil vencer. Mas ele diz: mesmo assim, quando eu olho para os montes, o meu socorro não vem lá do monte, mas vem do Senhor que fez o céu e a terra. É dele que vem o meu socorro, é dele que vem a minha vitória, e nele eu sou mais do que vencedor. Pai, em nome de Jesus, eu não conheço o problema dos teus filhos, eu não conheço a luta deles, mas eu conheço o Senhor. E eu sei que o Senhor é muito, infinitamente maior do que todos esses problemas. Libera o teu milagre nessa noite, Jesus. Mas o milagre nessa noite é que as pessoas venham a ser convencidas, não por mim, mas ser convencidas pelo teu Espírito Santo, que elas são vencedoras, que elas não têm condição de ser, mas em Ti elas são vencedoras. O Espírito Santo em nós nos faz vencedor. Diabo, você não vai roubar essa verdade. Às vezes está tendo uma luta na tua mente agora, dizendo: você nunca vai vencer, você nunca vai conseguir isso nunca vai acontecer. Mas eu digo em nome de Jesus: vai acontecer, porque Deus assim diz. Você vai vencer, você vai conquistar, você vai alcançar, e você vai receber a coroa da vida. Você vai morar no céu, você vai ver o Senhor. Espírito Santo de Deus, gera essa confiança, gera essa certeza no nosso coração, que se tivermos com o Senhor, por mais que possamos ter algumas quedas, o Senhor nos pega pela mão e nos levanta e diz: vamos seguindo, porque você vai chegar até lá. Pega na minha mão, diz o Senhor nessa noite, e você vai subir no pódio, no mais alto. Você vai vencer. Você vai vencer o mundo, você vai vencer o inimigo, você vai vencer os teus problemas, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, Senhor, no milagre, eu creio na vitória. Nada vai me impedir de alcançar o que o Senhor tem para nós como igreja. E eu tomo posse da vitória da igreja, dessa comunidade agora. Essa comunidade foi criada pelo Senhor para vencer. Ela não foi criada por nós. Essa igreja não é nossa. Essa igreja é do Senhor Jesus Cristo. E eu declaro a vitória dela. Eu declaro que as portas do inferno não vão prevalecer contra essa igreja, porque ela é do Senhor. Nós vamos ganhar essa cidade para o Senhor. Fernandópolis é do Senhor Jesus, nós profetizamos. Nós ganharemos vidas, nós restauraremos casamentos, nós tiraremos vida das trevas, das drogas, dos vícios, da prostituição.
Nós vamos vencer nessa cidade. Em nome do Senhor Jesus. A todos aqueles que entenderam a palavra e vai sair daqui como vencedor, dá um glória a Deus bem forte em nome de Jesus. Aleluia. Amém. O primeiro sermão do lado fala assim: prazer, eu sou o mais novo vencedor dessa cidade de Fernandópolis. Escolhido pra vencer, desde o ventre da minha mãe. O teu amor, Senhor, me atraiu. O teu amor, Senhor, me constrangiu. Não quero mais viver pra mim. Não quero mais me distrair. Oh, escolhido pra vencer. Eu sou. Pois o teu amor, Senhor, me conquistou. Porque eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados vão me afastar de ti. Nem altura nem profundidade, nem as setas da maldade me farão desistir da minha fé que está em ti. Escolhido pra vencer, eu sou. Pois o teu amor, Senhor, me conquistou.